Olá, estamos de volta e nesse vídeo trago mais um rei que veremos nas próximas temporadas da série Reis. Vamos falar do rei Asa. Asa era filho de Abias, neto de Roboão e bisneto de Salomão, filho de Davi. As histórias de Jeroboão e Abias já tem aqui no canal e vou deixar aqui na descrição. Bom, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Asa foi um rei do reino de Judá. Ele governou por cerca de 41 anos. Seu reinado é destacado em vários livros do Antigo Testamento, incluindo os livros dos Reis e Crônicas. Asa sucedeu ao seu pai Abias como rei de Judá. Vale lembrar que aqui o reino havia sido dividido e a descendência de Davi comandava o reino de Judá. Ao contrário de seu pai, que havia tolerado a idolatria em Judá, Asa é elogiado por buscar a Deus e pela retidão de suas ações. Ele removeu os ídolos pagãos da terra e buscou fortalecer as defesas de Judá. Os primeiros 10 anos de seu reinado foram caracterizados por uma notável tranquilidade em Judá. Durante esse período, o rei Asa deu início ao seu plano de transformação religiosa. Embora seu pai Abias e o seu avô Roboão deixaram que fossem incentivados os rituais pagãos em Judá, Asa abandonou essa prática. Ele teve como objetivo acabar com a questão da idolatria em Judá. Ele se dedicou a eliminar ídolos e altares destinados aos deuses falsos. Inclusive, uma grande ação de Asa foi quando ele tomou a decisão de destituir a rainha mãe, sua avó Maaca, devido à sua ligação com a idolatria. Ela havia erigido uma estátua de Aserá, a deusa cananeia da fertilidade. Porém, a reforma religiosa de Asa parece não ter sido total. Isso podemos ver no relato bíblico que indica que certos lugares elevados foram removidos por ele os altares aos deuses, enquanto outros permaneceram. Asa fortificou diversas cidades e estabeleceu um exército significativo em seu governo. O rei Asa participou de algumas campanhas militares notáveis. Uma das principais foi a ameaça etíope. Asa enfrentou uma grande ameaça de um exército etíope liderado por Zera, que tinha um número impressionante de soldados e carros de guerra. Diante dessa ameaça iminente, Asa clamou ao Senhor, reconhecendo a dependência divina e pedindo ajuda. Ele invocou a aliança entre Deus e o seu povo, e o Senhor respondeu à oração de Asa por meio do profeta Azarias, assegurando que Deus estava com eles e que, se confiassem nele, teriam sucesso na batalha. Asa tomou medidas práticas para se preparar para a batalha. Ele mobilizou seu exército, posicionou-os de maneira estratégica e fortificou cidades na região de Judá. Quando o exército etíope avançou, Asa e seu exército atacaram com coragem. O Senhor interveio, dispersando o exército inimigo. Asa e seus soldados perseguiram os etíopes até Gerar, e a vitória foi claramente atribuída à intervenção divina. Além da vitória, o povo de Judá obteve despojos valiosos da batalha, inclusive ovelhas, camelos e objetos preciosos. Após a vitória, Asa e seu exército reconheceram que a ajuda veio do Senhor. Eles realizaram sacrifícios ao Deus de Israel e experimentaram uma renovação espiritual. Após esse evento, houve uma renovação do compromisso do povo com Deus. Uma questão desafiadora no governo de Asa envolveu um embate com o reino do norte, que é Israel. A estabilidade que começou ainda no breve reinado de Abias e se agravou durante a liderança do rei Asa. O rei Bazã de Israel buscava
dominar a região norte de Jerusalém e recuperar o território que tinha sido conquistado por Abias, pai de Asa. Dessa forma, Baasa invadiu o território de Benjamim e tomou posse da cidade de Ramá. Diante dessa situação, o rei Asa buscou apoio no rei da Síria, liderado por Ben-Hadad, para liderar a ameaça de Israel. Ben-Hadad aceitou os tributos de Asa e voltou-se contra Baasa, obrigando o exército do reino do norte a se retirar de Ramá. Em seguida, Asa convocou uma grande força de trabalho e utilizou os recursos obtidos em Ramá para fortalecer Geba e Mispa. A decisão do rei Asa de buscar auxílio de Ben-Hadad da Síria foi um ato de falta de fé, o que foi condenado profeticamente. Asa deveria ter buscado a orientação de Deus, em vez de depender de uma nação estrangeira. Além disso, para obter o apoio da Síria, Asa se apropriou indevidamente de tesouros do templo. Nesse período, o rei Asa recebeu uma repreensão do profeta Hanani. Hanani apontou a Asa que, ao invés de depender inteiramente de Deus, ele buscou a ajuda do rei da Síria. Hanani enfatizou que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, buscando fortalecer aqueles cujos corações são totalmente dedicados a ele. Hanani lembrou Asa de situações passadas em que Deus o ajudou a superar diversidades significativas. No entanto, agora, ao buscar a ajuda da Síria, Asa agiu com incredulidade e desconsiderou a confiança que deveria ter em Deus. Hanani apontou que, ao invés de confiar em Deus para liderar a ameaça de Israel, Asa fez uma aliança com a Síria e comprometeu o tesouro do templo e do palácio real para obter apoio militar de estrangeiros. Asa, ao invés de aceitar a repreensão, ficou irado com o profeta. Além disso, ele colocou Hanani na prisão, mostrando resistência à correção divina. Com isso, no final do reinado de Asa, Asa adoeceu gravemente nos pés. A natureza exata da doença não é especificada no texto, mas ela foi severa e teve um impacto profundo na saúde de Asa. E mais uma vez, ao invés de buscar diretamente a orientação e cura de Deus, Asa procurou auxílio em médicos. Essa decisão de depender de métodos humanos em vez de confiar exclusivamente em Deus é mencionada no contexto bíblico. Asa faleceu e foi reunido com seus antepassados. O versículo não entra em detalhes sobre o momento exato de sua morte, mas destaca que ele descansou com seus pais e foi sepultado com honras na cidade de Davi. Então, depois de sua morte, seu filho Josafá reinou em seu lugar. Também existe a possibilidade de Josafá ter sido seu corregente nos últimos anos de seu reinado, principalmente durante o período de sua doença. E essa foi a história do rei Asa. Ainda vou trazer outras histórias, como a de Josafá e também os reis de Israel. Então, se ainda não é inscrito, já sabe, né? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e que Deus abençoe você.